Queridas e queridos educadores, sejam bem-vindos a esse webinar muito especial. Nós estamos aqui com o professor André Guadalupe, que eu sei que muitos de vocês já o conhecem. Nós estaremos hoje conversando a respeito sobre liderança que transforma, como inspirar equipes em tempos de exaustão. O André, ele é cofundador e diretor executivo do Colégio Planck, que fica em São José dos Campos, em São Paulo, no município, né, no estado de São Paulo. Ele também é fundador da AOG, Mentoria e Consultoria de Alta Gestão, professor, autor e gestor educacional. André, seja muito bem-vindo a esse nosso webinar, que será uma troca muito gostosa, porque eu te admiro muito como líder, como empreendedor, como professor. Você tem feito um trabalho incrível na área educacional e é uma alegria imensa a nos contar com a sua participação aqui nesse webinar. Sônia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência da Hummus. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que vocês fazem, então é uma honra compartilhar um pouquinho da prática aqui do colégio, um pouco da nossa experiência, nesse tema que é tão relevante hoje em dia, que é essa liderança, numa época onde está todo mundo mais cansado, todo mundo mais sobrecarregado, e como que a gente consegue tirar o máximo das equipes para que, no fundo, a gente tenha mais aprendizado dos nossos alunos, que as nossas escolas consigam ter crescimento sustentável. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio como gestor hoje. Eu agradeço muito estar aqui, muito obrigado pelo convite. André, entrando já direto no nosso tema, a exaustão é real. Nós temos um indicador GEDUC, que são dados, pesquisas que nós realizamos anualmente com líderes educacionais. E o resultado que saiu da última edição nos mostra que 90% dos gestores da educação básica e 85,7% dos gestores da educação superior reconhecem que existem problemas de saúde mental nas suas equipes. Então, minha primeira pergunta para você é o seguinte: como líder, né, que Uhum, procura o tempo todo engajar, comprometer as suas equipes, porque sabe da relevância, e às uhum. vezes acaba conseguindo um resultado que acaba comprometendo, que é a exaustão da equipe. Me fala um pouquinho a esse respeito, como que você vê esse movimento? Sônia, primeiro, é assustador esses números, né? 90% na média ali da educação básica, no ensino superior, identificando na equipe problemas de saúde mental, realmente é um índice muito alto. Mas, Sônia, eu acho que o principal erro que nós, gestores, podemos realizar é confundir engajamento com intensidade. Muitos líderes acham que o engajamento do time é estar sempre com movimento. Então, a equipe sempre com novos projetos, novas atividades, novos indicadores, novas tarefas, novos desafios. Então, a gente imagina que esse engajamento é volume de trabalho, enquanto que isso gera um esgotamento, né? Esse volume de trabalho que é colocado para, entre aspas, engajar, gerando aí intensidade, não é adequado. Então, eu acho que o engajamento verdadeiro vem do sentido, não do volume. Então, acho que aqui no colégio a gente entendeu ao longo desses anos, o Planck faz 10 anos o ano que vem, que fazer mais não é o mais importante. O mais importante é que o time saiba o porquê está fazendo. Então, acho que na nossa fala, quando a gente fala de liderança, fala de esgotamento de time, uma palavra que vai estar sempre presente na nossa fala é propósito, sentido, escuta empática. Então, eu acho que o líder que tenta engajar apenas por cobrança acelera esse cansaço. E o líder que tenta engajar pelo propósito desperta, de certa forma, uma energia boa. É uma diferença sutil, mas é muito transformadora. Então, acho que o foco é sempre trazer para o time o porquê que a gente faz. Nosso propósito é muito bonito, né? Trabalhamos com educação, trabalhamos com formação de jovens, com formação de crianças, com o convívio o dia todo com pessoas. Escola é gente cuidando de gente o tempo todo. Então, acho que esse propósito que vai, de fato, despertar essa energia sustentável
ao longo do processo. Então, acho que essa é a diferença principal e talvez o erro mais comum, misturar engajamento com intensidade. Você mencionou, André, a escuta empática, então me parece que é algo bastante relevante no dia a Uhum, dia dessas lideranças. claro. Como que essa escuta empática pode realmente ajudar na transformação e aliviar essa exaustão? Sônia, eu acho que essa escuta é e deveria ser e deve ser o início de toda transformação real. Então a gente percebe quando a gente tem algum problema pedagógico na escola, algum problema administrativo, se você olhar no fundo é uma falha de comunicação, é um problema de sentimento não ouvido. Então acho que quando a gente, isso não é fácil e nem digo que eu faço isso com frequência, eu tento fazer a maior parte das vezes, mas eu acho que o mais importante é ter isso em mente para onde devemos ir, né? Acho que quando a gente, como líder, escuta genuinamente, sem julgar muito rápido, sem tentar resolver de imediato, a gente realmente entender o porquê que aquela pessoa, aquele seu liderado está com aquela dor, está com aquela dificuldade, está com aquela ansiedade, a pessoa se sente parte, e isso muda muito. Então, isso muda o clima, isso muda o engajamento, isso muda a produtividade. Então, acho que escutar as pessoas de forma empática é, de certa forma, liderar por confiança e não por controle. Então, acho que a empatia, ela está em confiar. Você confiar nas pessoas que você está liderando, você confiar nos seus chefes, você confiar nas pessoas que estão liderando você, nos seus pares e não controlando. Eu acho que o que transforma isso, essa escuta honesta, esse liderar pela confiança é o que transforma grupos em equipes e depois vai transformar essas equipes em comunidades. Então acho que esse é o principal ponto aí da escuta, não julgar tão rápido. Quantas vezes eu mesmo quando chega um problema para mim, minha primeira reação é julgar e tentar achar uma resposta imediata e nem ouvir o porquê que a pessoa trouxe isso, por que que eventualmente ela não conseguiu resolver sozinho, por que que isso acabou escalando e chegando em mim. Então, quando você vai ouvindo e fazendo mais perguntas do que respostas, eu acho que a gente consegue transformar essa equipe aí realmente numa equipe de alto desempenho. Ah. E, André, na sua opinião, como equilibrar o desempenho, o resultado, que é importante na gestão, esse resultado? Sem sombra de dúvida. Você, como mantenedor, como empresário, como líder, sabe Uhum, da relevância do resultado, né, do alto desempenho. Então, como perfeito. conciliar esse resultado que a equipe precisa, né, apresentar com o interesse genuíno que uma liderança precisa ter nas pessoas? E aí, sem ter aquele discurso vazio, sabe? Aquele apenas discurso, mas que seja realmente uma prática. Olha, Sônia, eu acho que coerência, o equilíbrio vem dessa coerência. Quando a gente fundou o colégio, eu, o professor Humberto, o professor Pelisson, nas discussões ali da construção da metodologia da escola, do projeto da escola, nasceu ali junto com o DNA, junto com o início da construção da nossa cultura, ter esse equilíbrio entre sermos uma escola de alta performance, uma escola onde nós conseguimos levar esses jovens para a sua melhor versão e que essa melhor versão seja sempre muito transformadora, mas ao mesmo tempo cuidar desses alunos, ter um olhar muito humanizado para esses alunos, e eu concordo com você. Tem muito discurso vazio, tem muitas palavras que são bonitas, mas que na prática não são realizadas. E esse foi o nosso desafio ao longo desses anos, trazer em equilíbrio o alto desempenho com cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é cuidar dos professores, cuidar das lideranças de orientação, de coordenação, de direção. Então, eu acho que nós, sim, trabalhamos com muitas metas. Um dos meus papéis aqui na escola é estar sempre olhando os números e vendo os números pedagógicos, os números administrativos, os números financeiros. Então, junto com o time, a gente está sempre analisando esses indicadores, mas tem que estar sempre conectado com o porquê. Olha, eu voltando de novo para o propósito. Então, eu acho que esse equilíbrio tá em entender que tudo que a gente faz é porque a gente está melhorando a aprendizagem dos alunos, porque a gente está fortalecendo vínculos entre a família, os alunos e a escola, porque a gente está construindo um ambiente que é um pouco mais inspirador. Então, acho que quando as pessoas entendem esse propósito, a meta faz sentido. Então, o alto desempenho faz sentido. Então, por que que eu tenho que manter a escola tão limpa? Então, você pega uma pessoa da limpeza, uma pessoa da manutenção, não é
simplesmente porque é meu trabalho limpar e manter limpo e manter funcionando. É porque o ambiente onde o aluno vai aprender e aonde a gente vai fazer a entrega do propósito da escola tem que ser um ambiente mais limpo, mais organizado, mais cheiroso, mais bonitinho possível, porque aí sim o aluno vai conseguir aprender. Então, na hora que essa pessoa, mesmo que ela tenha uma função, entre aspas, mais simples na escola, se ela entende o porquê que ela está fazendo isso, tem um exemplo, Sônia, que eu falo muito, aconteceu há 2 anos atrás. A nossa escola, se me permite, eu acho que ela é muito bem cuidada. E aí um dia eu passando, saindo do elevador, passando pelo corredor, na porta do elevador, uma das moças da limpeza estava ali limpando as frestinhas da porta, por onde a porta corre, né? E aí eu comentei com ela, falei, nossa, não existe escola mais limpa que a nossa, que coisa boa. Ela falou assim, professor, nosso aluno merece, é para o nosso aluno. Então a resposta dela não foi porque eu estou sendo paga para isso, não é porque está na minha função, é porque é o nosso aluno que vai passar por aqui e perceber que está limpo no mínimo detalhe. Então, eu acho que liderar em termos de resultado e empatia é você achar esse equilíbrio e realmente valorizar as pessoas, realmente entender é comum, de vez em quando, você tem um professor que é muito bom. Eu tenho situações regulares que o professor é muito bom e ele passa por uma situação de desgaste, por uma situação, às vezes, pessoal, que traz uma questão de saúde, uma questão familiar, que traz também, porque somos únicos, né? A gente não é o profissional e o pessoal. E aí a gente tem que olhar e cuidar, e não só cobrar. Então, como é que eu faço para preservar esse professor? Como é que eu faço para cuidar dele? E aí, na hora que esse professor se sente de fato acolhido, de fato respeitado, de fato pertencente, ele abraça a causa e aí ele vai ser o melhor professor que ele consegue ser. E aí o nosso aluno vai perceber isso, a família percebe e aí a escola prospera. Então, eu acho que ter legitimidade e ter, acima de tudo, coerência entre a fala e a prática, porque essa incoerência fica muito explícita e aí, com o tempo, isso desmorona. Muito bom isso que você acabou de falar, e eu vou pegar então como um gancho, né? Na sua opinião, o que realmente caracteriza uma liderança verdadeiramente autêntica? Não pelo cargo, que aí é um Uhum. gestor, mas assim, pegando o líder que inspira a equipe pelo exemplo. É. Eu acho que é o exemplo que move, né, Sônia? Não é o cargo que move. Tem gente que acha que o crachá vai resolver a situação e não vai resolver. Então, eu acho que essa autenticidade, essa liderança autêntica que você está colocando, é a coerência entre o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente sente. É, nenhum dos mantenedores aqui da escola, que somos três, é capaz de passar por um corredor, ver um papelzinho no chão e não agachar para pegar. Então, na hora que. Claro que não estou fazendo nada demais, mas é o exemplo de observar aquele papelzinho. Eu observei, eu vou pegar, não é ali. Eu pego e jogo no lixo. O aluno vê a gente fazendo isso, o pai vê a gente fazendo isso. Então, acho que essa questão de ter um discurso de cuidado nasce muito da gente. Então, acho que um ponto que é relevante é a gente se cuidar, é a gente olhar para a gente. Na pandemia a gente aprendeu muito sobre isso, né? Primeiro a gente coloca a máscara na gente para depois colocar a máscara no outro, mas eu acho que o que gera essa autenticidade verdadeira é o exemplo. É mostrar para mim que a liderar com autenticidade não é mostrar que você não é vulnerável, mas mostrar que você tem firmeza no propósito. Então, você pode ter falhas, você pode ter momentos que não deram certo, mas você está alinhado para onde você quer chegar, o time está alinhado aonde você quer chegar. Então, eu acho que a liderança não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser inteira. Eu acho que essa questão de completude é muito importante para que ela seja autêntica. Uhum. E André, pegando assim todo esse contexto que você está nos trazendo, me fez lembrar aqui de conversarmos um pouco a respeito da cultura, Uhum. porque o que você está mencionando são sinais de uma cultura, de um zelo Sim, pela cultura que sim. vocês querem que seja do colégio onde você é o Perfeito. líder, é o gestor atual. Na sua opinião, como trabalhar bem essa cultura? E é possível influenciar a cultura de dentro para fora? Como você entende esse aspecto?
na Tá? manutenção, né, da equipe, no exemplo. Você deu aquele exemplo da sua funcionária, Aham, que me sim, pareceu que ela tem interiorizado a cultura da não sua tenho dúvida. instituição. Sônia, quando a gente fala de cultura, é inevitável a gente falar das pessoas. E quando você fala de pessoas, primeiro que a cultura tem que ser intencional. Você tem que trabalhar junto com o time para construir uma cultura que nasce na alma dos mantenedores, que nasce no propósito da fundação da escola, e ela tem que ser trabalhada diariamente com uma intenção e de forma consistente e de forma insistente. Agora, como nasce com as pessoas, um ponto que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui é o cuidado que nós temos que ter na hora da contratação. Então, acho que é um ponto muito importante a gente não ter pressa na hora de contratar, o que nem sempre é muito fácil, porque na hora que a gente tem uma vaga a ser preenchida, tem uma pessoa que saiu de licença, ou eventualmente alguém que pediu demissão, ou alguém que eventualmente você demitiu, trabalhamos sempre com estruturas muito enxutas, né? A gente não tem muito backup de funções. Então, é natural que na hora de repor um cargo, na hora de você contratar uma nova pessoa, você tenha uma certa pressa. Eu brinco aqui com o time que é fazer supermercado com fome. Você compra mais do que queria. E às vezes você contrata na esperança de falar assim, olha, eu não gostei muito disso, mas isso depois eu ajudo a mudar, depois eu consigo convencer ela a pensar de outra maneira, e dificilmente isso acontece. Então, eu acho que um pilar fundamental da cultura da escola é ter um processo de contratação muito criterioso, com muita calma e não esquecendo de que a gente contrata atitudes, a gente não muda a atitude da pessoa, a gente pode mudar competências. Então, o atitudinal, a forma dela encarar a vida, a forma como ela encara os problemas, a forma como ela age, a integridade da pessoa, o que ela acredita, isso a gente não muda. Eu mudo, eu treino uma atividade, eu treino uma função, eu ensino uma determinada atividade. Então, não se permitir enganar, falando, não, esse daqui depois eu senti que ela não é assim, mas eu mudo. Não vai mudar. Então, na hora que você tem esse cuidado na contratação, e também, Sônia, é um pouco polêmico, mas também temos que ter muita firmeza num processo de feedback, de acompanhamento, de orientação. Mas uma vez que foi dado muitas vezes feedback, foi dado muitas orientações, foram construídos planos de ação de melhoria, e a pessoa não entregou, ou do ponto de vista cultural, ou do ponto de vista operacional, o que tem que ser entregue, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade no desligamento da pessoa com muito respeito, com muito cuidado, porque somos pessoas, mas, olha, não deu um match cultural entre o que você acredita e o que nós acreditamos. E a gente precisa de pessoas com esse perfil. E tá tudo bem, talvez ela vá ser brilhante em outra instituição, em outro lugar, mas aqui não está funcionando. Então, são dois pontos importantes que é contratar bem e ter muito cuidado. Uma vez eu assisti uma palestra, vou até citar do Rafael, lá do SAS, num encontro que nós fizemos, e o Rafael disse que ele tem dois tipos de pessoas que às vezes trabalham com ele. Tem a pessoa do ufa e a pessoa do não. Então, às vezes a pessoa vai pedir demissão e você fala ufa, o erro é seu, você já tinha que ter tomado essa atitude antes. E quando a pessoa vem pedir demissão e você fala não, você quer converter. Então, às vezes, a gente tem ufas dentro da escola. Às vezes você tem pessoas que estão ali que por algum motivo falam assim, nossa, se eu desligar, eu vou sentir muita falta, eu vou ficar com essa área descoberta e você vai se permitindo. E isso vai estragando a cultura da escola, isso vai tornando, às vezes, os ambientes um pouco mais tóxicos. Então, eu acho que todo gestor que está nos ouvindo pode pensar: eu tenho alguém no meu time que é UFA, que se vier pedir demissão para mim, eu falo, ufa, ainda bem que ela tomou essa iniciativa, porque estava faltando coragem para mim. Então, acho que são dois pontos importantes. E uma vez que você tem as pessoas certas e tem tranquilidade, depois de todo um processo de treinamento, de desligar essa pessoa, eu acho que a questão é valorizar diálogo, valorizar inovação, valorizar respeito, que daí a liderança vai florescer de forma natural. Se a cultura é baseada em medo, se a cultura é baseada em silos, em controle, em feudos, os bons líderes vão se desgastar e vão desgastar a equipe. Então, eu acho que sim, a gente pode transformar a cultura de dentro para fora. Eu acho que são pequenos passos diários, reuniões mais respeitosas, decisões mais participativas, escutas um pouco mais atentas,
é achar que a gente, por ter mais experiência, nem sempre está mais perto do problema e nem sempre tem a melhor solução. Eu costumo pensar que no processo de decisão, quem está mais perto dos números e mais perto dos problemas tem mais capacidade de tomar a decisão certa do que quem está, mesmo com uma visão mais macro, tomando aquela decisão de forma mais direta ou mais cirúrgica. Então, eu acho que o que a gente vai construindo é intencionalmente essa cultura, com pequenos gestos, com escolhas pedagógicas, comunicando aquilo que a gente acredita, celebrando aquilo que a gente acredita ser importante, e não ter vergonha, não ter uma falsa, uma modéstia falsa, assim, ou uma prepotência de não achar que erra ou de que aquilo não foi bom. Se aquilo não foi bom, se aquilo que a gente fez não foi adequado, comunica, olha, erramos por causa disso, 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 pensamos nisso, nossa hipótese estava errada, nosso processo de decisão foi baseado um pouco na pressa e menos nos dados, vamos refazer e vamos para esse caminho. Então, acho que, de novo, transparência, uma escuta honesta e poder assumir erros que todos nós podemos cometer, e só comete erro quem está ali tomando decisão o dia todo, é o caminho aí para uma cultura intencionalmente boa e que vai permitir a pauta aqui da nossa conversa, que é ter um ambiente com menos estresse, um ambiente com menos fadiga, um ambiente com menos burnout, né? Me assustou o índice que você trouxe no início, porque eu vejo aqui no colégio uma realidade diferente, graças a Deus, uma realidade onde as pessoas têm muito trabalho, o volume é grande, mas o propósito sobrepõe essa intensidade. E aí a gente sabe o porquê está fazendo, e aí, é claro, tem que ter momentos de alívio, de controle, de identificação da pessoa, mas isso aí é um outro ponto. Mas acho que a cultura é fundamental para esse processo, Sônia. Brilhante isso que você trouxe, André. E realmente, muitas vezes nós contratamos uma pessoa baseada no conhecimento e ela é demitida por causa da atitude. Então, É muito forte. esse feeling, essa análise, né, essa tomada de decisão no momento de trazer um profissional, é relevante você pensar na competência, analisar essa competência como um todo, envolvendo as atitudes, tá? Que muitas Porque, vezes Sônia, ela é negligenciada. Uhum. um ponto, né, voltando um pouquinho, hoje a gente tem um processo aqui no colégio que chega a ser chato. A gente conversa, às vezes, com as pessoas 4, 5, 6 vezes. Enquanto tem alguma dúvida de que não vai dar certo no longo prazo, a gente não efetiva. E aí pode ser que a gente faça várias reuniões de entrevista com vários processos, e cada cargo na escola tem uma lógica, mas se a gente tem alguma dúvida de que não vai dar muito certo, a gente não traz para o time. E às vezes sobrecarrega um pouco a gente. Em alguns momentos, algumas pessoas assumem um pouco mais de atividades para sobrepor aquela pessoa que não está com a gente, mas elas entendem que aquilo é para achar a pessoa certa para que o processo seja pensado no longo prazo. Acho que escola a gente tem a tendência de pensar em bimestres, trimestres, anos, mas a educação é longo prazo. A construção da marca, a construção do legado que as escolas deixam, a construção do diploma que esse aluno vai levar depois para o resto da vida, de ter estudado na escola X, Y, é fundamental que a gente pense sempre na qualidade. E cultura a gente constrói com pessoas boas. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas empáticas, pessoas que escutem. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje, dado que a sociedade está muito polarizada. Mas a gente tem que tentar blindar isso e trazer para a escola as pessoas que têm o mesmo significado de vida, né? Perfeito. Agora nós estamos falando muito de equipes e eu queria trazer para o holofote, André, o gestor, o É, líder, que ele também está, e muitas vezes, em algumas situações, na exaustão. Nós cobramos muito dessa liderança para cuidar da equipe, para cuidar das pessoas. E esse gestor, esse líder, muitas vezes fica solitário, né? Sobrecarregado. Me comenta sem um dúvida. pouco a esse respeito do que esse líder precisa fazer, deve fazer, para diminuir também essa exaustão que pode estar dentro dele e que é prejudicial tremendamente, tanto pela saúde como também na condução da sua equipe. É. Nossa, Sônia, essa é uma pergunta tão importante e tão difícil de ter uma resposta tão muito clara, né? Porque eu acho que a liderança não é ser sempre forte.
mas sobre ser verdadeiro. Eu passei 2 meses atrás, 3 meses atrás, uma situação de uma pesquisa de uma doença na minha esposa. A gente estava investigando uma doença, fizemos muitos exames e eu passei um mês muito difícil. Um mês onde eu não dormia à noite, eu e minha esposa ficávamos ali remoendo, às vezes os pensamentos negativos tomam conta mais forte, até me emociona. E nesse mês eu juntei o meu time e falei, pessoal, eu estou passando por uma fase assim, assim, assim. Eu espero que vocês me entendam. Eu devo ficar mais sensível, devo ficar mais irritadiço, estou dormindo menos, estou dormindo mal. Então, eu fui honesto com eles e expus. É um time de confiança, é um time que eu confio plenamente. Então, eu trouxe uma situação que muitas vezes a gente, para, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Não, eu trouxe e foi tão bom para mim, porque eu me senti tão acolhido pelo time, eu me senti tão protegido por eles, que os meus medos de estar mais cansado, de estar mais irritado, de estar mais imediato, não aconteceu, porque eles tiveram o carinho de cuidar de mim. Então eu acho que, primeiro, o líder ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que trazer, porque, mas se eu não posso confiar, a pessoa é ufa. Você tem que confiar. Você tem que confiar no seu time direto. E não é trazer os seus problemas pequenos, mas era algo muito forte para mim e que era importante eu compartilhar com eles. Então, eu acho que o primeiro ponto, Sônia, dentro desse cuidar do gestor, é cuidar, ser verdadeiro e confiar no seu time. Segundo, cuidar de si. Eu acho que a gente tem que ter algumas rotinas de recomposição. Momentos com a família, momentos de leitura, momentos de lazer. Eu tenho tentado, eu já estou ficando um pouco mais velho, Sônia, estou ficando um pouco mais cansado. Eu estou levando menos trabalho para casa. Eu sempre levava coisas para casa, eu sempre dava 6, 7 horas da noite, agora eu levo mais isso, 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 e amanhã de manhã cedo vai estar pronto. Hoje eu me permito me organizar melhor para levar menos coisa para casa. Isso não quer dizer que eu não trabalho em casa, porque nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda mais como empreendedor, mas eu evito levar coisas para que o meu tempo em casa seja de qualidade, qualidade com a minha esposa, qualidade com os meus filhos, qualidade comigo mesmo, um momento para não fazer nada, ouvir uma música, ler um livro que não seja de negócios, tomar um vinho, respirar, caminhar. Então, hoje eu estou aí num desafio das atividades físicas, estou gostando de fazer atividade física, por incrível que pareça. Antes era tenho que fazer o que precisa ser feito e não o que eu quero fazer. Então agora tenho feito o que precisa ser feito. E isso tudo, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar do sono e se permitir não ser perfeito e não ser de aço. Eu acho que hoje, tanto os homens quanto as mulheres, por motivos diversos, querem se mostrar muito fortes. É, eu acho que a gente tem que ser forte, porque senão a gente não sobrevive, mas a gente pode mostrar as nossas fragilidades. Porque na hora que a gente mostra as nossas fragilidades para as pessoas que gostam da gente, para as pessoas que estão com a gente ali na trincheira, essas pessoas falam assim: pode dormir que eu defendo aqui, pode ficar tranquilo. Então é algo que para mim faz muita diferença no colégio. E se eu tivesse que atribuir o sucesso do colégio nesses 10 anos, que é uma escola jovem, mas uma escola com uma visibilidade nacional, é um time que quer a mesma coisa. Todo mundo quer que o nosso aluno seja transformado na sua melhor versão, que o nosso aluno goste de estudar, que o nosso aluno goste de aprender, que o nosso aluno tenha sonhos grandes, que o nosso aluno não queira o atalho, que o nosso aluno queira realizar coisas grandes do ponto de vista social, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista cultural, que ele tenha ambição cultural, que ele tenha ambição intelectual. A gente tem percebido muitos jovens muito rasos e a gente tem que mostrar para eles: mergulha, olha que lindo que é aprender isso, olha que lindo que é saber, seja lá o que for, arte, física, química, esporte, geografia, filosofia, alguma coisa ele vai gostar muito, porque a gente está vivendo altas demandas. Eu acho que nunca vivi, eu trabalho com educação básica há 33 anos, nunca vi tantas múltiplas demandas no gestor de escola. São novas tecnologias. Ontem mesmo a gente fez uma reunião, nosso time teve um encontro da Unesco que aconteceu lá em Goiás essa semana passada e voltou. E um dos temas que foram discutidos lá na Unesco foi o uso da inteligência artificial de forma intencional e com propósito e significado. E a discussão era: será que eu preciso realmente trazer nessa intensidade ou eu vou trabalhar de forma mais adequada? Porque parece que tudo a escola tem que resolver. A escola tem que trazer a tecnologia, a escola tem que trazer
o ambiente, a escola tem que trazer a sustentabilidade, a escola tem que trazer a cultura, tem que trazer o esporte. Então, ficou mais sobrecarregado. As famílias estão mais exigentes. Os estudantes estão com perfil mais diverso. A inclusão, que é até um tema que o GEDUC vai cuidar o ano que vem, é importantíssimo, está sendo cada vez mais importante na escola a gente saber lidar de forma correta com isso, e de forma respeitosa com isso, e de forma responsável com isso. Então, eu acho que liderança, Sônia, para encerrar aqui, que às vezes eu me alongo, a gente tem que ser um pouco bússola, um pouco escudo. Bússola para direcionar para o time qual é a direção que a gente vai fazer, o que realmente importa, o que tem significado. E escudo para proteger um pouco. A gente tem que proteger um pouco o nosso time de coisas que chegam para a gente que a gente dá conta e não precisa transferir. Então, eu acho que a coordenação tem que proteger os professores de certa forma, nós temos que proteger a coordenação, nós temos que proteger a direção pedagógica, proteger no sentido de eu não preciso expô-la a situações que não vão agregar. Então, acho que a gente tem que ter esse papel. A gente escolheu ser líder, isso é uma coisa que eu lembro sempre. Quando eu canso, eu falo assim, mas eu estou aqui porque eu quis, eu estou aqui porque eu escolhi. Então, o que que eu tenho que fazer para me recompor e estar inteiro amanhã? Então, acho que esse é um desafio de autoconhecimento, mas temos que cuidar do time, exigir com muita firmeza, mas com muito carinho. André, você mencionou o GEDUC, né, 2026, e é uma alegria muito grande você fazer parte do Conselho Consultivo do GEDUC, dentro do Comitê da Educação Básica. E eu queria então trazer agora que o tema central do GEDUC dessa próxima edição, você sabe muito bem, que é arquitetar futuros. É uma Perfeito, ambição, né, dessa magnitude, exige, sem dúvida, uma equipe comprometida dentro das instituições de ensino. perfeito. Como você vê, né, trabalhar futuros no dia a dia dessa liderança, no dia a dia junto à equipe? Que dicas você poderia nos trazer? Claro que lá no GEDUC nós vamos trabalhar isso o tempo todo, nos 3 dias É do verdade. nosso encontro. Mas adianta já um pouquinho aqui no dia a dia da escola. Como você vê? Eu acho, Sônia, primeiro que eu queria te parabenizar, porque o termo arquitetar futuros é espetacular, né? É uma expressão muito poderosa. É a arquitetura do futuro. E eu acho que também é um convite para a gente analisar a realidade. Sônia, acho que a gente não constrói nenhum futuro se o presente estiver desmoronando. Então, eu acho que o conselho mais prático que eu posso dar, caso você perceba que a sua estrutura não está da forma como você gostaria, que o seu time está mais esgotado do que seria o ideal, que é zero, mas está passando um pouco da conta, eu acho que é recomece pequeno, mas recomece com muito sentido. Então, eu acho que antes da gente planejar o futuro, tem que arrumar um pouco o presente. Acho que a gente pensa um pouco no futuro. Eu tenho um grande amigo, o Álvaro, e ele fala: não é porque uma cidade tem estradas de terra que a gente não vai pensar em aeroportos. Quer dizer, você tem que pensar um pouco no futuro, mas vamos arrumar o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu acho que para essa construção de um futuro, aqui no colégio, a gente tenta ter alegria com o que a gente faz no dia a dia, ter a satisfação de perceber o aluno evoluindo. Eu acho que isso é tão significativo. Às vezes eu me emociono tão mais com um aluno que melhorou, ele era um aluno mais desleixado, ele era um aluno com menos sonhos, ele era um aluno mais me deixa quieto aqui, e de repente esse aluno está sonhando coisas grandes e está se transformando. Isso me alegra mais do que ter um aluno que já é excepcional e que a gente melhora um pouquinho e ele vai para uma grande universidade no Brasil ou fora. Então, acho que lembrar dessas conquistas diárias é um projeto que funcionou, algo que está se fortalecendo. Então, acho que essa construção do futuro passa por identificar as pequenas conquistas do presente, ajustar o time. Então, ajuste o seu time. Se tiver pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito, não estão alinhadas com aquilo que você quer fazer, repensa. É, não é para ter ingratidão com ninguém, não é para não ter respeito com ninguém, não me interpretem mal, mas a gente precisa ter um time que esteja alinhado com o que a gente quer construir. E a gente precisa ter transparência de avisar para o time aonde a gente quer chegar. Eu aqui no colégio eu tenho dois papéis que eu me honro muito. Eu sou responsável pela cultura, de certa forma, e eu sou responsável pela visão de futuro. Então eu tento olhar como que o Planck vai ser em 2030? Como que o Planck vai ser em 2035?
Que eu quero, como é que eu quero ser reconhecido? O que eu quero ter feito de diferente na cidade? Que tipo de reconhecimento e que tipo de transformação eu quero propor para a sociedade, para as minhas famílias, para os nossos alunos? Então, primeiro, arrumar a casa, e se arruma a casa tendo atenção a pequenos detalhes e fazendo pequenas celebrações. Segundo, saber aonde você quer chegar. Parece óbvio, mas não é. Eu acho que ter a clareza, até do ponto de vista de números, quantos alunos, faturamento, inadimplência, NPS, você pode ter um monte de número que você queira alcançar, mas que transformação eu quero gerar? Eu quero que o meu aluno, hoje o aluno que está entrando no sexto ano do Planck, vai para o mercado de trabalho em 2035. Em 2035, ele vai estar indo para o mercado de trabalho em 2045. Então, como que vai ser esse mundo? Eu estou preparando ele de fato? Eu estou com a grade curricular adequada? Eu estou com os projetos adequados? Eu estou com as disciplinas adequadas? Eu estou com o professor adequado? Então, acho que é avaliar o time. Empresa são pessoas, escolas são pessoas. As pessoas vêm visitar o Planck e acham o prédio bonito, mas é só um prédio. O que acontece de fato é na hora que fecha a porta. A gente tem muitos eventos, Sônia, muitos. Mas o evento mais importante acontece 6 vezes por dia, de manhã, que são 6 aulas. O professor, quando ele entra em sala com seus 30 alunos, ele tem que inspirar. E isso é um desafio gigantesco, porque o professor não vai estar 100% dos dias bem. E aí você tem que ter esse equilíbrio para, na média, isso acontecer. Então, acho que o futuro é construído com as pessoas, pessoas alinhadas com propósito, que estão imersas dentro de uma boa cultura, que são respeitadas de forma real e não respeitadas apenas com palavras bonitas, com presentes nas datas de celebração e frases nas paredes. Eu acho que é através da liderança, do exemplo, da construção, de gestos simples, de coerência e de uma palavra que eu uso muito e eu percebi que eu não usei aqui ainda: capricho. Hum. Eu falo muito disso aqui na escola, que a gente seja caprichoso. Eu acho linda essa palavra, eu gosto da sonoridade, gosto do sentido. Fazer as coisas de forma caprichosa. Eu falo isso muito com os alunos. Entrega seu trabalho de forma caprichosa, é o seu nome que está ali. Você que está assinando. É algo seu. Seja caprichoso na manutenção do seu quarto, seja caprichoso com o seu material didático, seja caprichoso com o seu estojo. A pessoa que é caprichosa nos pequenos detalhes, ela é caprichosa nas grandes entregas. Então, começa no pequeno para poder alcançar o grande, Sônia. É isso que eu acredito muito. Achei lindo esse exemplo que você deu do professor no dia a dia, nos eventos, né? É. Comparando com os eventos que são realizados sempre no colégio, mas o principal é o evento diário. Muito bom. Você deu um exemplo também aqui na sua fala a respeito de um aluno, né? Que muitas vezes você se emociona desse aluno que não era tão bom, mas que se transformou. Você teria algum exemplo, da liderança? Por exemplo, uma liderança que efetivamente teve uma transformação real e que isso acabou impactando positivamente a equipe? Eu acho, Sônia, eu tenho alguns exemplos aqui no colégio, e em especial porque como a gente tem um processo desde o início da escola, desde o momento que éramos só nós três e contratamos a primeira pessoa, que foi a Bruna, que é hoje a nossa gerente de recursos humanos e financeiro, e a partir do momento que contratamos uma pessoa, hoje o Planck tem 170 pessoas trabalhando aqui todos os dias. Nós cuidamos da pessoa certa de entrar na escola. A gente erra de vez em quando, mas a gente tem acertado mais do que errado. E os principais exemplos de liderança transformadora foi quando por exemplo, a gente tinha um monitor de pátio muito querido pelos alunos e ele tinha o sonho de se tornar professor. E ele entrou como monitor, ele não tinha curso superior e ao longo do colégio ele fez faculdade de educação física e aí teve uma oportunidade da gente promovê-lo a professor de educação física. E na hora que a gente conversou com ele, oferecemos isso, o olho dele brilhou e ele é hoje, sem sombra de dúvida, um dos professores mais bem avaliados na escola. Então, e isso para o time, é um exemplo simples, mas para o time isso fez que assim, nossa, ele tinha um propósito claro, ele trabalhou por fora, ele não esperou que a escola fizesse por ele. Falou assim, eu quero ser professor, então eu tenho que estudar, eu vou me dedicar. Muitas vezes à noite, talvez amigos deles iam para
para uma festa, para um barzinho, iam descansar, e ele ia para a faculdade à noite, estudou, se formou e hoje é uma liderança na área de esporte aqui da escola muito grande e muito querido pelos alunos e pelos pares. Os professores, quando a gente tem um evento anual, que é o evento da cultura, onde a gente celebra uma série de aspectos e onde a gente faz as promoções. E na hora que a gente anunciou a promoção dele, ele foi aplaudido de pé. Então, é uma ingenuidade do gestor achar que o meio não enxerga as pessoas talentosas e as pessoas não talentosas. O meio enxerga. O meio enxerga os UFAs e o meio enxerga as pessoas que deveriam ser promovidas. Então, e eu acho que, e outros exemplos nossos é ter paciência. Jack Welch fez um estudo de personalidade das pessoas, que eu acho muito interessante, que ele plotou num eixo entrega e no outro eixo fit cultural. Então, as pessoas que têm grande entrega e grande fit cultural são as pessoas que você celebra, que você promove, que você elogia, que você torna exemplo. A pessoa sem entrega de produto e sem fit cultural são as pessoas que não têm que estar na escola. As pessoas com entrega, mas sem fit cultural, são as mais perigosas, porque é aquela que você teme desligar, porque afinal de contas ela entrega, mas culturalmente não. Agora, esse grupo de pessoas que têm a cultura, mas ainda não fazem entrega, é a pessoa que você tem que apostar. É a pessoa que você tem que treinar, é a pessoa que você tem que sinalizar possibilidades, é a pessoa que você tem que ter paciência de dar, cada vez sentar, conversar, orientar. Então, eu acho que identificar pessoas boas, com fit cultural, que gostem da sua escola e apostar nessas pessoas e ter paciência na formação dessas pessoas. As pessoas não nascem prontas, elas vão ficando prontas. Elas nascem, como você mesmo disse, né? Elas são contratadas por atitudes e mandadas embora, são contratadas por competências e demitidas por atitudes. Se a gente escolhe boas atitudes, as competências a gente ensina. Então, eu acho que os maiores casos de transformação são casos onde a gente confiou na pessoa, onde a pessoa confiou na escola e a gente junto faz algo muito bonito. Muito bom. E nós estamos aqui já nos finalmente desse nosso encontro, André. Nossa, tem sido maravilhoso aqui. Estou aprendendo muito com você. Imagina, Sônia. E eu gostaria agora que você deixasse, então, uma mensagem final para os educadores que estão aqui conosco, uma mensagem de o que a liderança pode fazer nesse momento, mesmo estando cansada, exausta, mas que precisa continuar inspirando essa equipe que está junto com ele nesse caminho da É. transformação, nesse caminho para o futuro. Deixa essa mensagem final para todos nós, André. Sônia, primeiro eu queria agradecer muito, foi uma honra grande bater esse papo com você. É um tema que é muito caro para mim, é algo muito importante aqui na escola e é algo que realmente eu me preocupo todos os dias. Mas acho que a minha mensagem, em termos para as lideranças que estão nos ouvindo, é não desistam do seu propósito. Não desiste daquilo que você acredita. A liderança é solitária muitas vezes, é cruel muitas vezes, mas ela é um privilégio raro. Ela é algo que tem um poder de transformação. Então, eu me orgulho muito de ter escolhido ser uma liderança educacional, de ser professor. Eu estou em sala de aula, eu dou uma dúzia de aulas aí por semana, mas eu me sinto muito privilegiado de poder transformar vidas. Eu transformo a vida dos alunos, transformo a vida do time e transformo a minha vida com essas interações, né? É impossível você interagir com alguém e não sair diferente. Então, é um privilégio. Então, cuidem da própria energia, cuidem de si mesmo, tenham hábitos que possam te deixar mais reconstruído a cada dia, a cada semana. Vai ter dias não bons e vão ter dias ótimos. E faz parte da vida. Então, vão ter dias que você fala assim: puxa vida, hoje deu tudo errado, queria estar debaixo do cobertor. Tudo bem. E vai ter dias que você vai voltar se sentindo o super-homem, a super-mulher, falando: nossa, como eu fiz coisas legais hoje. Eu acho que a vida tem esses altos e baixos e a gente tem que buscar ter mais altos do que baixos. Então, cuidem da própria energia, cerquem-se de pessoas boas, pessoas que acreditem no que você acredita, pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham o mesmo significado de vida, que tenham a mesma energia. O exemplo que eu dei de no momento que eu estava vulnerável, o meu time cuidar de mim, aquilo me fez tão bem e fez bem para eles, porque eles perceberam que eu confiava neles. Então, a nossa relação saiu fortalecida e celebrem pequenas vitórias. Às vezes parece que a gente conquista e quer mais,
conquista e quer mais, e é ok. Mas vamos celebrar isso. Celebrar os dias que dão certo, né? Os dias que funcionam, os dias que a gente tem uma ótima reunião, o dia que uma pessoa entende que ela tem que mudar aquela atitude, o dia que a gente conseguiu transformar o ponto de vista da família, que às vezes chega muito brava com a gente, depois de 2, 3 horas ela sai desarmada, pedindo desculpa e defendendo a cultura da escola. Então, eu acho que a mensagem é: não desista, cerque-se de boas pessoas, entenda que vão ter dias não bons e dias bons, e lembra que escola é esperança. Escola é a gente ter esperança no futuro, escola é a gente acreditar nas pessoas. Então, no dia que a gente está cansado, descansa um pouco, faz algo que te dá prazer, que te reenergiza. Eu, por exemplo, gosto muito de sentar em casa, às vezes à noite, abre um vinho, toma uma tacinha de vinho, escuto uma música, ou vou conversar com os meus filhos, ou sento com a minha esposa. Então, é o meu porto seguro de reconstrução de energia. E aí, no dia seguinte, a gente está pronto aqui para mais um dia gostoso e gostar do final de semana assim como a gente gosta da segunda-feira. Gostar da segunda-feira assim como a gente gosta do final de semana. A gente tem que gostar de onde a gente está. Eu adoro estar em casa e adoro estar no Planck. Eu sou tão feliz em casa quanto eu sou no Planck, porque eu escolhi estar aqui e eu escolhi fazer do Planck algo que me faz muito bem. E a gente conseguiu aí, tenho 2 sócios maravilhosos e tenho mais 169 pessoas que comungam do mesmo prazer de estar aqui. Então eu não vejo ninguém chegando no Planck triste ou cansado. Eles chegam porque eles sabem que é mais um dia de transformação, mais um dia de conquista. Então eu acho que a mensagem final é: não desista, tenha esperança e foca no propósito. Muito bom, André. Excelente. Eu amei essa nossa conversa. Obrigada pelo seu tempo, por Imagina. esse conteúdo maravilhoso que você passou aqui para nós, para os educadores que estão aqui conosco. Então, muito agradecida. E Obrigado, Sandra. agora nós vamos já nos despedindo. E claro que eu espero ter todos vocês no GEDUC 2026, que será de 25 a 27 de março, no Centro de Convenções Promagno, em São Paulo. Perfeito. Então, tchau. Tchau, André. Até Tchau, a Sandra. Obrigado. Tchau, próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. pessoal. Tchau, Até o tchau. Geduc. Tchau, tchau. Até o GEDUC. Tchau, tchau. Líder educacional, vamos direto ao ponto? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido inspirador e repleto de insights valiosos para a sua jornada na gestão educacional. Eu sei que muitos de vocês estão buscando constantemente novas formas de inovar, liderar e transformar o futuro da educação. E é exatamente para isso que existe o GEDUC. Imagine você estar no epicentro da gestão educacional brasileira, cercado pelos líderes mais influentes do setor, compartilhando experiências, debatendo as últimas tendências e construindo soluções reais para os desafios que enfrentamos diariamente. O GEDUC é o maior congresso do país voltado à gestão educacional, um verdadeiro caldeirão de conteúdo, negócios e inovação. Em 2025, o GEDUC reuniu mais de 1.500 congressistas e teve a circulação de mais de 1.800 pessoas, gerando mais de 610 mil interações no app oficial. Não é apenas um evento, é um movimento onde as vozes que transformam a educação se conectam com quem está na linha de frente das instituições, unindo prática com estratégia e propósito com resultado. Em 2026, de 25 a 27 de março, no Promagno, em São Paulo, você terá a chance de vivenciar tudo isso e muito mais. Seja para se aprofundar nas plenárias, fazer networking com outros gestores ou explorar as soluções inovadoras na área de exposição. O GEDUC é o seu passaporte para o futuro da educação. E temos uma oportunidade imperdível para você que está aqui conosco hoje. Agora na Black Week estamos oferecendo um desconto exclusivo de 20% para você garantir sua vaga no GEDUC 2026. Mas atenção, hein? Essa é uma oferta relâmpago. Você pode aproveitar esse desconto especial para comprar seu ingresso até o dia 30 deste mês. É a sua chance de investir no seu desenvolvimento profissional e na sua instituição com um benefício incrível. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse encontro transformador. Clique no link abaixo e garanta seu ingresso com 20% de desconto.
O futuro da educação está sendo construído agora e você precisa participar. Garanta sua vaga no GEDUC 2026 e seja parte dessa transformação.